Últimas notícias do São Paulo, bora falar sobre Crespo e a formação com 3 zagueiros. O treinador pensa em utilizar esse esquema durante a temporada? Igor Vinícius de saída anúncio deve acontecer já no início dessa semana por parte do Santos. Te contar sobre Biel e por que o São Paulo hoje está atrás nas tratativas e falar sobre Rafael Tolói. Existe uma possibilidade do zagueiro defender o São Paulo? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Hernan Crespo já começou os seus primeiros dias taticamente no São Paulo e a ideia, como a gente vem trazendo antes mesmo do anúncio oficial por parte do São Paulo da contratação do treinador, é a implementação do sistema com 3 zagueiros. A ideia inicial do técnico Hernan Crespo, repito, a ideia inicial porque ele vem com essa ideia de ter 3 zagueiros, pelo que ele conhece previamente do elenco, mas no dia a dia ele vai começar a avaliar e reavaliar se realmente vai ser o principal sistema. Até porque agora ele perdeu o Juan e também o São Paulo não tem tantos zagueiros assim. Hoje são 4 zagueiros, sem contar o Matheus Belém que está treinando em separado e os garotos das categorias de base. Mas a informação que a gente tem antes mesmo do anúncio oficial por parte do São Paulo sobre o técnico Hernan Crespo, que a gente já tinha apurado previamente com o clube e também com o staff do Hernan Crespo, é de que ele vê o sistema com 3 zagueiros como o melhor para o São Paulo neste momento, com as peças que o time tem. A ideia seria implementar esses 3 zagueiros justamente para dar conforto aos principais homens de frente. Porque se você jogar com um sistema com 3 zagueiros, onde você tem 3 zagueiros que podem sair jogando, que podem ter esse controle de bola na saída, inclusive um dos motivos para a possibilidade do Luiz Gustavo se tornar um zagueiro seria justamente por conta da saída de bola, do controle de bola que o volante tem. Você joga com esses 3 zagueiros, você tem 2 alas que podem fazer essa profundidade, você tem 2 volantes, e aí você poderia dar liberdade para 2 peças que vão ser cruciais para o técnico Hernan Crespo, que é Oscar e Lucas Moura. Os 2 atletas, num plano inicial do Crespo, para esse sistema de jogo, Oscar e Lucas teriam um pouco mais de liberdade, não só para criação, não o Lucas aberto só na direita, o Oscar como meia pela esquerda e caindo para o meio, não. Eles tendo total liberdade para essa construção de jogo e também no momento defensivo você teria 3 jogadores para se defender, os 2 pontas e mais 2 volantes. Então, isso tudo em um plano inicial do técnico Hernan Crespo é para manter o time competitivo e da forma que ele acredita ser o melhor para o elenco. Claro, ele já está fazendo alguns trabalhos táticos, ele já está fazendo algumas adaptações e adequações. O Crespo, ele não é o cara que vai ficar fechado só com essa ideia com os 3 zagueiros e vai morrer com essa ideia. Ele vai avaliar durante a semana, ele vai avaliar nessa intertemporada, ele vai realizar jogos treinos para entender se esse sistema de jogo está sendo bem implementado e se está tendo uma sinergia de ideias entre ele e o elenco, para aí sim ele começar a implementar nos jogos também. Mas essa seria a ideia inicial. Óbvio que o Crespo não é nenhum cara que vai ficar fidelizado, se ele vê que não vai dar certo, ele vai mudar esse sistema de jogo, mas a ideia inicial, conforme trouxemos com exclusividade, é do técnico Hernan Crespo utilizar o sistema com 3 zagueiros. Você gosta dessa ideia? Quero muito saber a sua opinião. Eu acho, e agora trouxemos a informação, agora vai para o meu feeling, para o meu palpite, tá? Não é informação. Acho que, por exemplo, para a estreia contra o Bragantino, caso Lucas Moura volte, seria algo nesse sentido. Rafael Ferrarese, acho que vai ser o zagueiro pela direita, até porque ele já estava jogando de lateral. Arboleda no meio e Alan Franco pela esquerda. Acho que pode ser nesse sentido, mas acho que o Sabino pode acabar ganhando espaço ali com o Crespo até para melhorar essa saída pelo lado esquerdo, mas acho que pode ser essa formação com esses 3 zagueiros. Do lado direito, não sei se o Cédric começa, acho que ele pode apostar no Lucas Ferreira por ali, Alisson e Marcos Antônio, você tem o Wendel do lado esquerdo para dar profundidade, e aí você poderia ter Oscar Lucas com liberdade e um centroavante lá na frente, podendo, por exemplo, ser André Silva ou Dineno. Acho que o esboço inicial do Crespo seria mais ou menos algo nesse sentido. Você gosta?
Deixe aí nos comentários. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. A gente está batendo um papo bem legal lá no nosso grupo de membros lá no WhatsApp, a gente trocou ideia, eu trouxe informação, trouxe também impressões. É legal porque às vezes a gente traz alguns bastidores que em vídeo a gente ainda não tá muito formatado para poder trazer em vídeo. Então a gente vai trazendo lá alguns bastidores, o que a gente conversa com algumas pessoas, então a gente vai sempre conversando por lá, que é algo bem bacana. Tem vídeos exclusivos para os membros, tem o papo com membros, lives exclusivas, liga no Cartola, servidor no Discord, enfim, tem muita coisa pra gente trazer aqui no nosso canal. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Igor Vinícius deve ser confirmado nas próximas horas, no máximo dias, como o novo reforço do Santos. Ele já está alocado na Baixada Santista, ele viajou na última sexta-feira para a realização de exames médicos, ele já está vendo ali toda essa sua questão de mudança, ele vai assinar esse contrato com o Santos até 2028, já está tudo basicamente fechado ali, os exames já foram realizados, e aí nesta segunda-feira deve sair a rescisão de contrato do Igor Vinícius no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e aí logo depois que sai essa rescisão com o São Paulo, vai entrar o contrato definitivo do Igor Vinícius como novo reforço do Santos. Me afirmaram, e aí da parte do atleta, de que a expectativa é do anúncio oficial por parte do Santos acontecer na segunda-feira, mas no mais tardar na terça-feira, no dia 1º de julho. E aí ele vai ser oficializado como o novo reforço do Santos. O São Paulo tinha 50% dos direitos do atleta, com um contrato até dezembro deste ano. E aí o São Paulo antecipa esse contrato em 6 meses, rescinde esse vínculo e tinha 50%, libera 30%, fica com 20%, pensando até numa possibilidade de venda futura. Vai que o Igor Vinícius arrebente por lá, conquiste alguma coisa por lá, vem uma proposta oficial, o São Paulo teria 20% dos seus direitos. Então, São Paulo já trata o negócio como certo, e agora é mais uma questão do Santos e do Igor Vinícius nos últimos termos lá dessa rescisão contratual, que deve acontecer já nessa segunda-feira, fim da passagem do Igor Vinícius, e aí a partir de julho ele já vai ser reforço do Santos. E aí agora São Paulo aposta em Mike e Ângelo para suprir essa lacuna do lado direito, e até nesse sistema com 3 zagueiros que o Crespo está implementando, pode ser até que o Lucas Ferreira possa fazer essa função de ala pela direita. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Para antes da gente continuar trazendo mais informações, preciso falar de Biel e de Rafael Tolói. Aqui embaixo tem o link da Ola Sports, a plataforma de futebol mais completa que você vai encontrar hoje no mercado. Porque além de notícias, estatísticas, tem jogos ao vivo, então você pode assistir todos os jogos do mundo ao vivo na Ola Sports e de graça. E também você tem um comparativo de odds. Para você que faz a sua fezinha, você pode olhar lá as casas de apostas que estão pagando melhor e fazer a sua fezinha também. Então é um aplicativo bem completo, bem legal, tem calendário de jogos. Então acordou, pô, vou ver lá que jogo que ainda tem hoje. Vai lá, tá lá a programação bem legal no link. Aqui embaixo da Ola Sports você consegue fortalecer o canal, você pode criar a sua conta gratuita, é tudo grátis na Ola Sports. Pra gente continuar trazendo mais informações para vocês, vamos falar sobre o atacante Biel no São Paulo. Temos mais uma novidade. Mais cedo, hoje, pela manhã, neste domingo, trouxemos com exclusividade de que o São Paulo via essa contratação do Biel com um pouco mais de pessimismo. Por quê? Informação que a gente deu com exclusividade. O Sport quer vender o atleta, tanto é que neste momento ele foi sinalizado, ó, acabando as suas férias, volta aqui para se reapresentar, enquanto a gente não definir esse cenário. São Paulo e outros times do futebol brasileiro fizeram propostas por empréstimo, só que o Sporting, ele sequer respondeu a essas propostas, porque ele quer esperar o mercado, a janela está no começo, quer esperar para chegar uma proposta de compra para o jogador. A ideia do Sporting é se livrar do Biel, porque é um entendimento na avaliação deles, não compensa fazer esse empréstimo, algo nesse sentido, quer já fechar negociação com o Biel. E aí a novidade é de que o Corinthians entrou na parada para fazer a compra do atleta. O Corinthians sinalizou ao empresário do Biel de que quer a contratação do atacante em definitivo. E aí pode favorecer o Sport, pode favorecer o Corinthians nessas tratativas com o Sport, porque mesmo com uma situação financeira complicada, assim como o São Paulo,
o Corinthians vai para o risco, vai tentar comprar o atleta em definitivo. O São Paulo não vai para essa loucura, o São Paulo tem uma austeridade financeira nesse momento que a gente continua monitorando e contestando para que realmente seja cumprido e no final do ano o balanço financeiro comprove essa austeridade, mas na teoria, pelo menos por enquanto, é de manter o clube saudável financeiramente, tentar manter o clube saudável. Por conta disso, o São Paulo não pode realizar movimentos desse tipo de compra. Então, já que o Corinthians pode ou não pode e vai fazer mesmo assim, o Corinthians larga na frente para a contratação do Biel. Até soube por uma fonte lá que trabalha com o Dorival Júnior que o Dorival tá louco por 2 pontas também. Ele quer a contratação de 2 pontas, está pressionando lá a diretoria do Corinthians para conseguir essas 2 contratações, e aí eles veem no Biel essa possibilidade real. O Sport pede algo em torno de 35, 39 milhões de reais para algum clube adquirir o Biel em definitivo. Ao que tudo indica, o Corinthians não deve pagar essa quantia, deve tentar baratear um pouco, mas ter um pouco menos de direitos, deixaria os direitos presos ali ao Sport uma parte para quem sabe numa venda futura o Biel possa acabar rendendo uma grana também lá para os portugueses. Então o Corinthians está na frente nesse momento. Se continuar nesses moldes, o São Paulo não vai entrar em leilão, o São Paulo não vai fazer essa proposta, o São Paulo vai manter essa proposta de empréstimo com opção de compra, sem obrigação de compra, e aí o staff do atleta vai ver qual que é o melhor destino para ele. O Corinthians está largando na frente nesse quesito, o São Paulo não vai mudar a sua proposta, pelo menos por enquanto. O que você acha dessa situação do Biel? Deixa aqui nos comentários. Pra gente fechar o vídeo de hoje, se aproveitar aí o seu domingão tranquilo, Rafael Tolói é uma opção no mercado. Uma informação que foi dada lá pelo Marcelo Braga do GE consta de que 3 clubes brasileiros fizeram sondagens para saber mais detalhes da situação do zagueiro. Eu soube que são 4 clubes, eu vou citá-los. São Paulo fez sondagem, Atlético Mineiro, Vasco e Santos. Essas seriam as 4 equipes que realizaram sondagem para saber mais detalhes da situação do atleta. Sondagem não é proposta, não é negócio. E aí, sabendo dessa sondagem que o São Paulo fez, fui levar novamente o nome até a diretoria do São Paulo, até as pessoas que trabalham no São Paulo, para entender em que pé que tá e se vai evoluir. E a resposta que eu obtive foi negativa. Isso porque o Rafael Tolói joga na Europa, tem um salário um pouco mais elevado, até maior do que o próprio Juan. E pelo que eu conversei com o pessoal do São Paulo, a ideia é, com a saída do Juan, trazer alguém mais barato do que o Juan. Trazer alguém que tem um patamar de salário menor do que o Juan. Então, esse nome basicamente não é o Rafael Tolói, porque o Rafael Tolói atualmente, ou pelo menos ganhava na Atalanta, antes de ficar livre no mercado, um pouco mais do que o Juan, até porque tem questão de euro e tudo mais. Então, mesmo sondando, o São Paulo não fará uma movimentação neste momento para a contratação do Tolói. Outro ponto importante também que me destacaram, a idade do Tolói. O São Paulo pretende ir ao mercado por atletas de 30 menos. Ou seja, o máximo um atleta ter 30 anos, como o Dineno. A ideia também é trazer jogadores de 25, 26, 27, 28, 24 anos, como era o caso do Biel, justamente para trazer uma diversidade em termos de idade dentro do plantel. Porque são muitos jogadores mais 30, muitos jogadores da base, e aí esse meio de jogadores entre 24 a 28 anos não tem muitos. E aí a ideia seria contratar jogadores nessa faixa etária, justamente para manter um equilíbrio físico, técnico e mental dentro do plantel. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, conto muito com a sua colaboração também. Deixe seu like, seu hype, para continuar fortalecendo aqui o nosso canal. Bom domingo para todo mundo, até a próxima. Amanhã tem vídeo novo às 7 horas da manhã. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!